Animais predadores sempre estiveram presentes na história do mundo, sejam eles mais furtivos e outros mais agressivos na hora de conseguir suas presas, podendo ter vivido no passado ou nos tempos atuais. Olá, bem-vindo ao canal Mundo Curioso dos Animais, e no vídeo de hoje iremos falar sobre 5 predadores pré-históricos e 5 predadores da atualidade. Vamos lá! Número 1. Tiranossauro Rex. Conhecido por ser um dos dinossauros predadores mais falados, o Tiranossauro Rex viveu no final do Cretáceo e viveu na região que é toda a América do Norte hoje em dia. Ele chegou a medir mais de 3 metros de altura e 13 metros de comprimento, sendo um dos maiores carnívoros terrestres que já viveu. Ele possuía uma mordida potente graças aos músculos de sua mandíbula, alcançando uma pressão de até 6 toneladas, capaz de matar sua presa em uma simples abocanhada. Mais pesquisas indicam que ele poderia se alimentar da carcaça de animais, além dos animais vivos. Apesar dos estudos mostrarem que tinham pernas bem musculosas e desenvolvidas, ele era bem lento, muitos até acreditam que seria até impossível ele perseguir um jipe em alta velocidade, como é mostrado em Jurassic Park. Por isso esse não era o fator principal em uma caçada, mas na verdade, era o seu olfato, que era muito mais desenvolvido, quase idêntico ao olfato de gatos domésticos, e era muito usado não só para encontrar comida, como também para achar parceira e detectar outros predadores. Número 2. Espinossauro. Foi o maior predador durante o Cretáceo, que habitava onde hoje é a África, mediu cerca de 17 metros de comprimento, 6 metros de altura e chegou a pesar 8 toneladas, porém o corpo desse animal pré-histórico ainda é alvo de debates, por causa da formação dele. O espinossauro possuía uma crista, muito semelhante à vela de barco, do qual muitos não têm certeza de seu uso, mas pode falar sobre o que pode ser depois de muitas pesquisas. Estudos podem ter revelado que a crista auxiliava a regular a temperatura do corpo, dando uma vantagem muito grande em relação a outros répteis presentes na época. Outro motivo poderia ser para que os adversários em uma luta o vissem maior e mais amedrontador do que ele já era e até mesmo para atrair as fêmeas. Quanto maior essa crista, mais chamaria a atenção da fêmea. Ele era um predador que possuía características de outros predadores, como pernas fortes, boca forte e cheia de dentes. Porém, o formato de sua arcada dentária é o que deixa muitos cientistas intrigados. Porque eles são retos e não curvados como outros predadores terrestres, eles são retos que em combinação ao crânio estreito e comprido, muito similar aos crocodilos modernos, revelando que eles se alimentavam de peixes. Uma outra evidência que pode revelar sobre os espinossauros são os seus braços. Diferente de outros, os braços dessa espécie era totalmente funcional, podendo ajudar na captura de peixes. Número 3. Carcharodontossauro. Seus primeiros fósseis foram achados no nordeste da África, onde hoje são localizados os países Argélia, Egito e Tunísia. A descoberta aconteceu em 1924, e muitos estudos em volta de seus ossos foram feitos, e foi concluído que ele foi um dos maiores predadores terrestres de sua época, o Cretáceo, medindo cerca de 12 metros de comprimento e pesar mais do que 7 toneladas. Uma descoberta feita há algum tempo é que acharam fósseis desse dinossauro em território brasileiro, mais precisamente no norte do Maranhão, e muitos cientistas corroboram essa descoberta com o estudo dos continentes, revelando que sim, o continente da África e da América do Sul já foram um só, com as terras se separando por causa das placas tectônicas. Mas mesmo sendo indícios bem fracos, como apenas fósseis de dentes, já é um grande achado. Número 4. Megalodon. Saindo da terra e indo para o mar, é impossível não falar do megalodon. O maior tubarão que já existiu, viveu no período do Mioceno até sua extinção misteriosa no Plioceno. A espécie chegou a medir 18 metros de comprimento, 3 vezes maior do que o tubarão branco atual, além de sua mordida ser 5 vezes mais potente também. Eles podiam pesar até as 10 toneladas e para isso se alimentavam de animais marinhos tão grandes quanto a espécie, como baleias, focas e morsas e outros animais pré-históricos que viviam nos oceanos. Por ter uma boca com quase 3 metros de altura, escapar de um megalodon era impossível. O megalodon vivia em águas mais quentes perto dos continentes, já que os seus únicos fósseis, seus dentes, foram achados perto da costa de quase todos os continentes, menos da Antártica, levantando mais a hipótese de que ele preferia locais tropicais e subtropicais para sobreviver.
Por não se saber ao certo o motivo de sua extinção, muitos cientistas teorizam muitas possibilidades, mas a mais aceita foi a queda na diversidade de seu alimento principal, as baleias, levando a espécie a disputar com outras espécies mais ágeis e mais fortes. Além das águas dos oceanos começarem a diminuir de temperatura entre os períodos. Número 5. Smilodon. Saindo um pouco de um período antigo, e comparado era um pouco mais recente, o Smilodon, popularmente conhecido como tigre de dentes de sabre, viveu nas Américas durante o Pleistoceno, que vai de 1 milhão até 10 mil anos atrás. Porém, em cada região havia uma espécie diferente e a maior de todas vivia na América do Sul. Era conhecido como Smilodon populator, e fósseis desse animal já foram achados no Brasil, revelando que a espécie chegou a viver em nosso país. Eles mediam cerca de 2,10 metros de comprimento e 1,2 metros de altura, pesando até os 400 quilos, eram bem robustos e possuíam pernas traseiras mais curtas que as dianteiras, dando a entender que eles não eram tão bem na corrida, mas graças à força de sua mandíbula e seus dentes caninos alongados, permitiu que a espécie caçasse por meio de emboscadas, utilizando seus enormes caninos para perfurar o pescoço de sua presa. Apesar de serem popularmente conhecidos como tigres, eles não possuem semelhança com os tigres modernos. Os Smilodons faziam parte de uma espécie distinta que não se encontra mais viva. A extinção deles está entrelaçada com a disputa de território com outras espécies predatórias, como também a caça feita pelo homem, já que chegaram a coexistir com o Homo sapiens. Se você está gostando do conteúdo e gostaria de ver mais sobre, então deixe o seu like e se inscreva no canal, ativando o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo do canal. Conto com você para fazer o canal crescer ainda mais. Número 6. Orca. Também conhecida por baleia assassina, mas estudos recentes revelaram que, na verdade, ela é uma espécie de golfinho, apesar de golfinhos e baleias serem parentes próximos. Elas são muito comuns nos oceanos árticos, por isso a espécie possui uma grossa camada de gordura que a protege das temperaturas baixas dos oceanos, como se fosse um isolante térmico. Elas são muito conhecidas por causa de suas cores branco e preto e tamanho gigante. Os machos podem medir até os 10 metros de comprimento e pesar até as 10 toneladas. As fêmeas podem medir até 8,5 metros de comprimento e pesar até 8 toneladas. O mais incrível é que os filhotes já nascem com 2,5 metros de comprimento e pesando cerca de 200 quilos. Por serem animais de porte grande, elas precisam comer 250 quilos de comida por dia, e por serem carnívoras o principal alimento da espécie são outros animais marinhos, como focas, leões marinhos, tubarões, tartarugas marinhas e até mesmo outras baleias. E a caça acontece sempre em grupo, já que são animais muito sociáveis e se comunicam entre si por meio de sons como assobios e gritos. O líder desse grupo será sempre a fêmea mais velha. Número 7. Tigre. É o maior felino do mundo, tendo a sua maior concentração de espécies no continente asiático, além de possuir subespécies, 3 dos quais já estão extintas, sendo elas o tigre de Bari, tigre de Java e tigre de Cáspio. Cada subespécie tem tamanhos e pesos variados, sendo o maior deles o tigre siberiano, medindo cerca de 3,5 metros de comprimento e chegando a pesar até 300 quilos. Os tigres são animais solitários e muito territorialistas, eles podem brigar entre si por controle de território, como por fêmeas na época de acasalamento. São excelentes corredores e nadadores, muito diferente de outras espécies de felinos. Os tigres podem nadar por grandes distâncias, principalmente para encontrar comida, e por se tratar de um animal carnívoro podem se alimentar com 10 quilos de carne de uma vez. Suas presas mais recorrentes são o veado, o javali e o antílope. Número 8. Leão. O segundo maior felino do mundo, que é conhecido pela sua extensa juba que fica em sua cabeça, pescoço e partes do peito, até dando a ele um ar de superioridade, sendo conhecido como o rei das selvas, mesmo a espécie vivendo apenas nas savanas africanas nos dias de hoje. Ele é o único felino selvagem moderno que vive em bandos chamados alcateias, composta na sua maioria por fêmeas chamadas leoas e por um macho alfa dominante. O que muitos podem não saber é que eles caçam ao anoitecer ou durante a noite. A espécie possui uma excelente visão noturna, permitindo facilidade nas horas mais escuras, mesmo que na sua maioria as leoas é que caçam o alimento e o leão cuida do resto da alcateia.
Os leões podem chegar até 3,3 metros de comprimento e pesarem até 270 quilos, se alimentando dos herbívoros da região, ou até mesmo roubando o alimento já caçado de outros animais carnívoros, porém menores do que ele, como as hienas. Número 9. Urso pardo. Um animal de hábitos solitários, os únicos que ficam juntos são as mães com os filhotes, cuidando e criando eles até poderem sobreviver sozinhos. Os ursos pardos são muito conhecidos por se alimentarem de outros animais e peixes, mas a dieta deles é onívora. Eles podem se alimentar de frutos, folhas e sementes durante o outono, período que armazena gordura em seus corpos para passarem o inverno hibernando. Eles são encontrados em florestas da Ásia e da América do Norte, já que nesse lugar tem muita variedade de alimento. E vale ressaltar que existem ainda ursos pardos na Europa, mas é muito raro hoje em dia, já que muitas subespécies que viviam naquele continente já estão extintas. A espécie pode medir até 2,8 metros de comprimento e pesar até 120 quilos, com os machos sendo bem maiores que as fêmeas. Número 10. Crocodilo de água salgada. Conhecido por ser o maior réptil do mundo, ele também é o mais agressivo com as pessoas. Por ter um forte senso territorial, ele ataca qualquer um, até mesmo humanos, sendo aquele que mais tem relatos de ataque por ano contra pessoas. A espécie é conhecida por esse nome por também conseguir sobreviver em mares, melhor dizendo em costas marítimas, podendo ficar parado como qualquer outro crocodilo de água doce, mas isso não quer dizer que não podem viver em rios. Eles podem sim, e as vítimas são mais frequentes em água doce. Eles vivem na Ásia e na Oceania e são excelentes nadadores. Até em água salgada, a espécie pode nadar longas distâncias, alguns até chegam a nadar 900 quilômetros. Como expliquei antes, eles são os maiores répteis do mundo, podendo chegar entre 6 a 7 metros de comprimento e pesar mais de 1.500 quilos, um pesadelo para muitas pessoas. Os predadores, por mais assustadores que sejam, sempre farão parte de nosso ecossistema, mas na sua opinião, quais desses dá mais medo? Os extintos ou os atuais? Deixe nos comentários a sua opinião sobre os animais predadores. E se gostou do vídeo, compartilhe com os amigos para que mais pessoas vejam que não existe muita diferença entre os antigos e os modernos. Irei deixar aqui mais um vídeo sobre animais carnívoros que são de dar medo, tenho certeza que irá gostar. Nos vemos no próximo vídeo. Lambeijos e tchau!